Gente, a aulinha sobre o reino plant, a gente vai falar, obviamente, sobre elas, as plantas. Vamos lá, características gerais. Primeiro a gente já sabe, organismos eucariontes. Olha só, uma regrinha, hein? Todas elas, sem exceção, são pluricelulares, são formadas por mais de uma célula. É até por isso que lá no reino protoctista, quando a gente estava falando de algas, a gente viu o porquê que algas hoje não são consideradas plantas, porque as algas elas podem ser unicelulares. As plantas, o grupo das plantas, o reino plant, ficou separadinho aqui só com os organismos pluricelulares, beleza? Todas elas são autotróficas, fotossintetizantes, então fazem fotossíntese, que, só para relembrar, é essa reaçãozinha química aqui. Entra gás carbônico, entra água, junto com a energia da luz solar, sai, forma-se glicose e oxigênio, tá bom? A parede celular das plantas é de celulose. Os tecidos delas são verdadeiros e a reserva energética é de amido. Esses 3 pontos aqui fazem a gente comparar evolutivamente as plantas com os outros grupos. Então, como a gente estava conversando, quando a gente falou sobre algas lá no reino protoctista, a gente viu que hoje elas não são consideradas plantas porque elas poderiam ser unicelulares. A gente viu esse slide lá no reino protoctista. Outro ponto, as algas elas têm um aglomerado de células, elas não possuem tecidos verdadeiros. Lembra que as algas são formadas por talos? Justamente porque as células delas não são especializadas, não têm funções específicas. Aqui nas plantas, a gente já tem tecido verdadeiro. Todas as células são especializadas e a gente vai entender isso nos próximos vídeos. Aí, quando a gente está falando de reserva energética e a gente fala aqui que a reserva energética é de amido, a gente pode lembrar e comparar com os fungos, porque a reserva energética dos fungos é glicogênio, muito mais próximo, muito parecido com nós, seres humanos. Outra coisa que é bastante parecido também é que a parede celular dos fungos é de quitina, igual a nossa unha, lembra? Nesse vídeo a gente está falando do reino das plantas, então a gente tem que lembrar das características gerais, mas especificamente sobre esses 3 itens aqui que faz a gente ter essa visão evolutiva. Então, sobre as plantas, a parede celular é de celulose, os tecidos são verdadeiros, a reserva energética é de amido, tá bom? Outro ponto evolutivo muito importante que a gente vai entender daqui a pouco, por que ele é importante desse jeito, é sobre a reprodução. Então, fecundação interna e embrião dependente, tá bom? Evolutivamente, a gente vai ver que isso daqui é uma novidade, é uma coisa que nenhum outro organismo tinha. Vamos entender tudo a seu tempo. Vamos lá, só para relembrar que a alga verde é um ancestral comum de todos os grupos das plantas. Hoje a gente considera que a alga verde lá do reino protoctista está aqui como ponto evolutivo chave para que hoje a gente tenha todas essas diversidades de plantas. Perfeito! E quem são essas plantas? As briófitas geralmente são conhecidas pelos musgos, são as plantas mais basais, menos complexas. Já as pteridófitas a gente conhece como samambaias. Logo depois vem as gimnospermas, que a gente conhece como os pinheiros, lá da América do Norte, ou aqui do Brasil, né, da América Latina, as araucárias. E as angiospermas são as plantas de maior diversidade, que a gente conhece que possui flores, que dão frutos e frutas para a gente comer. Então, vamos ver cada um desses grupos. Antes, eu só quero mostrar para vocês esse cladograma aqui. Ele ainda fala as informações que a gente estava discutindo. Então, as algas verdes são ancestrais. Logo depois, a gente tem briófitas, que são as plantas mais basais. Depois, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas olha que legal. Aqui, eu coloquei algumas novidades evolutivas que vocês têm que saber. Então, o que difere as algas verdes das plantas? É que, a partir das plantas, a gente tem gametângios, ou seja, o local de produção de gametas que são revestidos por células estéreis. Lá na reprodução a gente vai ver. Os tecidos das plantas, eles são verdadeiros. A gente tem até epiderme e cutícula para conseguir fazer com que a planta reserve água, para que ela não resseque. E assim elas conquistem o ambiente terrestre, tá bom? Porque lembra? As algas eram todas aquáticas. Agora não. Agora a gente já tem, além de tecidos verdadeiros, que dá uma sustentação, a gente tem tronco, a gente tem folha,
A gente também tem epiderme e cutícula, que vai conseguir reter a água dentro das plantas, e assim elas não precisam mais ficar dentro da água no ambiente aquático. Logo depois, a gente também tem uma novidade evolutiva, que o embrião ele é retido no gametângio feminino. O embrião é dependente da planta mãe. E já vamos entender. Beleza, essas 3 novidades evolutivas fazem parte de todas as plantas. Mas agora, o que as briófitas não possuem quando comparado com as outras plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas? As briófitas não têm um esporófito dominante, a gente já vai ver o que é. Elas não têm vasos condutores, elas não têm órgãos verdadeiros. Essas 3 novidades aqui, elas vão começar a aparecer lá nas pteridófitas, depois elas continuam para as gimnospermas e angiospermas. Vocês estão entendendo, então, como que a gente lê um cladograma? Quando a gente olha para essas 2 novidades aqui, ó, sementes e grão de pólen, quer dizer que as gimnospermas e as angiospermas possuem. As pteridófitas, não. Quando a gente olha para flores e frutos, as angiospermas possuem. Nenhum outro grupo possui, tá bom? Aqui nesse cladograma, a gente viu vários termos que a gente não conhece, especialmente o que é um esporófito. Então, segura a emoção que antes da gente ver todos esses grupos, a gente tem que comentar sobre alguns termos que vão ficar com a gente, que eu vou comentar aqui com vocês durante todos os vídeos sobre o reino plant, tá bom? E durante todos os grupos. Então, o primeiro deles, o que é um ciclo haplodiplobionte? A gente já viu esse termo, a gente já conhece esse termo como alternância de gerações, lembra? Beleza. Aqui nas plantas, a gente ainda vai ver novos termos. O que é um gametófito? O que é um esporófito? A gente tem que relembrar o que é mitose, o que é meiose, o que é uma célula haploide, o que é uma célula diploide e como acontece a formação do zigoto por meio da fecundação. Então, vamos ver tudo isso de forma bem resumidinha aqui para fazer sentido para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, um ciclo haplodiplobionte, ele pode ser conhecido como ciclo de alternância de gerações, porque a gente vai alternar gerações diploides com gerações haploides. Então, calma, vamos respirar. O que é mitose e o que é meiose? Mitose é aquele processo de divisão celular no qual uma célula que já é diploide, ou seja, que tem a carga completa, a carga genética completa, vai simplesmente criar novas células. Então, vai formar clones aqui, vai fazer uma divisão que não é reducional, porque a divisão reducional, ou seja, que vai reduzir pela metade o número de cromossomos, ou seja, a carga genética, é a meiose, beleza? Então, de uma célula diploide, a gente forma 4 células haploides. Lembram disso, né? E aqui, no ciclo haplodiplobionte, ou de alternância de gerações, a gente vai ter uma meiose espórica, porque esse processo de meiose está acontecendo para formação de esporos. Então, vamos lá, começar do começo. A gente tem um organismo adulto, por exemplo, que é diploide, tá bom? Sempre que o organismo for diploide 2N nas plantas, a gente vai obrigatoriamente chamar de esporófito, sempre. Sempre, isso é regra. Por quê? O esporófito, ou seja, aquele que vai gerar esporos, é sempre diploide. Justamente porque acontece uma meiose espórica. Lembra, a meiose, ela acontece como uma divisão reducional. Então, de uma célula 2N, a gente forma células 1N. Se está acontecendo meiose espórica, obviamente, a minha célula original tem que ser 2N. E aqui a gente está falando de uma planta, de um esporófito, de um organismo pluricelular com todas as células diploides. Beleza? Então, essas células, elas vão sofrer, ou algumas dessas células, que estão guardadinhas ali no que a gente vai chamar de esporândio, elas vão sofrer meiose, uma meiose espórica, e aí sim formar vários esporos haploides. Beleza? Esses esporos haploides, eles vão ser dispersos, eles vão cair num substrato,
E aí, essa célula haploide, ela vai formar por mitose um gametófito. O que é um gametófito? É aquele que faz gametas. E aí a gente sabe que gameta é sempre haploide, não é? Porque a gente tem que juntar um gameta feminino com outro gameta masculino para gerar um organismo diploide. N mais N dá 2N. Então, aqui, quando o esporo se desenvolve por mitose e gera um gametófito, a gente vai continuar esse ciclo formando gametas por mitose, porque o gametófito já é haploide, não precisa fazer meiose. Ele só vai duplicar suas células, porque ele já é haploide. E aí forma o que? Um gametângio, que é o lugar de formação de gametas, forma gametângios. O gametângio vai formar gametas masculinos. O gametângio vai formar gametas masculinos e gametas femininos. Esses gametas vão se encontrar, e aí pode ser da mesma planta ou de plantas diferentes para ter a troca de material genético, né? Então, esses gametas eles vão se encontrar, vão se fecundar e vão formar um zigoto 2N. E esse zigoto ele vai se desenvolver em um esporófito. Então, tá vendo essa troca, essa alternância de gerações? As plantas, uma hora, são esporófitos, então elas são diploides, e em outro momento elas são gametófitas, elas são haploides. Beleza? E aí, com essa explicação, a gente passou por todos esses nomes que a gente tem que saber. A gente relembrou o que é mitose, o que é meiose, e assim a gente sabe o que é uma célula ou um organismo haploide e diploide. E aí a gente sabe que gametas haploides vão fecundar, formar um zigoto que é diploide, certo? E a gente sabe que os nomes, falando de plantas, a gente sabe que os nomes de um organismo haploide é gametófito, porque ele está formando gametas, e de um organismo diploide é esporófito, porque está formando esporos por meio da meiose espórica. Fechou, perfeito. Agora sim a gente pode ver quem são os 4 grupos das plantas. Vamos que vamos! As briófitas são as primeiras plantas terrestres, é o grupo mais basal das plantas, é o primeiro grupinho das plantas. Então, todos esses grupos aqui, ó, vão ganhar uma medalhinha por alguma coisa, é alguma novidade evolutiva, e eu vou explicar sempre no primeiro slide para vocês. Então, as briófitas são as primeiras plantas terrestres. A gente conhece briófitas como musgo, como hepática e como antóceros também. São os nomes comuns das briófitas, tá bom? Características gerais desse grupo. Os gametas, eles ainda dependem da água, apesar de que elas já são consideradas plantas terrestres. Mas lá na reprodução, os gametas precisam da água para poder se encontrar com outro e aí formar novos musgos. Então, por isso que musgo está sempre no ambiente aquático, ou então em pedras, em rochas muito próximas da água, tá bom? Num ambiente muito úmido. Elas não possuem vasos condutores, elas são avasculares. O que significa isso? Que não existe um canal de condução para a seiva, um canal de condução de nutrição para elas. Elas precisam passar o alimento, os gases, as trocas de gases por meio de difusão, célula a célula. Por isso os musgos, por isso as briófitas são tão pequenininhas. Imagina se elas tivessem 2 metros, o quanto ia demorar para um nutriente que está na base chegar até lá em cima, passando de célula a célula. Então, elas são pequenininhas para que elas consigam nutrir o corpo inteiro delas. A fase dominante aqui, ou seja, quando a gente olha um musgo, a gente vê o gametófito, ou seja, as briófitas, elas são haploides, tá bom? Então, a gente vê o gametófito. Na fase de reprodução, na época de reprodução, a gente vê a formação de um esporófito, tá bom? Da fase diploide. Então, por isso que a gente fala que a fase dominante é o gametófito, porque quando a gente olha em qualquer momento da vida, a gente vê o gametófito. Mas só em raros momentos, que são os momentos de reprodução, a gente vê o esporófito, por isso ele não é dominante. As briófitas, elas não possuem raiz, nem caule e nem folha. Então, a gente não tem uma definição muito certa desses órgãos das plantas, tá? Desses órgãos vegetais que a gente chama. A gente tem um rizoide,
que é algo parecido com uma raiz, a gente tem um cauloide, que é algo parecido com um caule, e a gente tem um filoide, que é algo parecido com uma folha, mas não são órgãos verdadeiros. Lembra lá do cladograma que a gente estava vendo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. As briófitas, elas fazem reprodução assexuada por fragmentação, isso a gente já conhece, tá muito simples. Quando as briófitas, aqui os musgos, eles perdem um fragmentozinho, um pedacinho, eles podem se desenvolver numa nova planta. E também fazem gemulação por propágulos, ou seja, lembra do brotamento lá dos fungos? É algo bem parecido, só que aqui acontece por propágulo. Vamos lá, nos musgos, aqui nas briófitas, a gente tem um espaço, um local que a gente chama de conceptáculo. E aqui vários brotinhos são formados. Esses brotinhos, eles vão se destacar, por isso a gente chama de propágulo, porque eles estão se propagando. Eles se destacam e quando caem num ambiente bom para eles, eles começam a se desenvolver em um novo indivíduo adulto. Perfeito. Falando agora de reprodução sexuada, a gente vai falar sobre o ciclo haplodiplobionte, de alternância de gerações, claro. E aí a gente tem que saber que o gameta masculino das briófitas é chamado de anterozoide. Lembra muito o espermatozoide, né, dos animais. Então, anterozoide é o gameta masculino. E a oosfera é o gameta feminino, beleza? A oosfera, o gameta feminino, fica dentro do que a gente chama de arquegônio. E os anterozoides, o gameta masculino, fica dentro do que a gente chama de anterídeos, que são, então, os gametângios, os locais específicos para a formação de gametas. Tem bastante nome, é um pouquinho complicado a gente lembrar desses nomes, mas quando a gente entende o todo, tudo faz sentido, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrar que os gametas dependem da água nas briófitas, tá bom? Então, são plantas que são terrestres, elas conquistaram o ambiente terrestre, né? Elas ganharam uma medalhinha por isso, mas os gametas precisam da água para se locomover. Por isso, elas precisam estar próximas da água. Vamos lá. A gente tem um gametófito, tá? Na época de reprodução, esse gametófito, então, que é o feminino, ele vai gerar um esporófito. Esse esporófito é formado principalmente por uma cápsula. Lembra que o esporófito é diploide? Essa cápsula, então, que também é diploide, vai formar vários esporos quando passa pela meiose espórica. Os esporos vão ser dispersos, vão ser lançados pelo vento e vão cair num ambiente propício. Então, a gente ainda não está falando de água, tá? A gente ainda está falando de ambiente terrestre. Esses esporos eles vão cair no ambiente propício, vão formar, vão germinar em um gametófito feminino, um gametófito masculino, e aí esses gametófitos, então, vão produzir os gametas. E aí a gente tem os gametas masculinos, chamados de anterozoides, e os femininos, chamados de oosfera. Os gametas vão conseguir se encontrar, então os anterozoides vão se encontrar com as oosferas. Lembra que as oosferas, elas estão protegidinhas, elas estão dentro do que a gente chama de arquegônio, que é o gametângio feminino? Então, acontece realmente uma fecundação interna. Os anterozoides, os gametas masculinos, vão entrar no arquegônio e fecundar a oosfera que está aqui dentro. O zigoto foi se desenvolvendo no que a gente chama agora de embrião. Tá vendo que o embrião está dependente aqui da planta-mãe? Ele está se desenvolvendo dentro dessa estrutura aqui, que é o arquegônio. Perfeito. Depois disso, ele vai continuar se desenvolvendo, gerar um esporófito e o ciclo continua, tá bom? Próximo grupo, pteridófitas. A gente conhece como samambaias e avencas, mas elas ganham medalhinhas porque elas são as primeiras plantas a ter vasos condutores. Então, elas são plantas que a gente chama de vasculares. As briófitas não tinham, então elas eram chamadas de avasculares. Não tem vasos. Agora sim, a gente tem as primeiras plantas com vasos condutores. Esses vasos condutores são o xilema e o floema. E a gente vai entender direitinho o que é isso. Mas basicamente, o xilema ele vai ser responsável por levar a seiva bruta para a planta.
Ou seja, tirar os nutrientes da raiz e espalhar e distribuir esses nutrientes para toda a planta. Quando esses nutrientes chegam, por exemplo, nas folhas, o que as folhas fazem? Fotossíntese. É ali que acontece a fotossíntese, não é? Quando as folhas fazem a fotossíntese, agora a gente tem o que a gente chama de seiva elaborada, porque ela foi criada, ela foi elaborada. E aí é o floema quem volta distribuindo toda essa seiva para a planta, tá bom? Essa é a importância dos vasos condutores, mas a gente vê direitinho nos próximos vídeos. Perfeito. Nas pteridófitas, os gametas ainda dependem da água, então é muito importante que para a reprodução as samambaias estejam próximas da água. Os órgãos das samambaias agora já são verdadeiros, então a gente tem raiz, a gente tem caule e a gente tem folha, são verdadeiros. O esporófito é dominante, então presta atenção. Apenas nas briófitas os gametófitos são dominantes, só lá. Daqui para frente, a gente vai ver que o esporófito é sempre dominante, ou seja, a planta é sempre diploide. Beleza? Vamos entender a morfologia, como que essa planta é formada. A gente tem os folíolos, tá bom? Que é cada pedacinho aqui da folha. Então, essa folha inteirinha aqui, ó, essa grandona, a gente divide elas em pequenos folíolos, tá bom? Mas um conjunto de folíolos faz uma folha. Beleza. A gente tem o que a gente chama de um rizoma, mas não é a raiz. Nesse caso aqui, é o caule. Ele é chamado de rizoma porque ele fica muito próximo do solo, ele fica muito próximo do substrato, tá bom? Então não é um caule de uma árvore que a gente conhece que dá altura para a planta, é um caule que fica em paralelo com o substrato. E aí sim a gente tem as raízes logo abaixo do substrato, tá bom? Entrando ali no substrato para conseguir absorver os nutrientes. Perfeito. Aqui a gente tem mais uma coisinha que a gente chama de báculo, que são as folhas jovens. Sabe nas samambaias, quando a gente vê essas estruturas enroladinhas aqui? Significa que é um báculo, é o nascimento de uma nova folha, beleza? Na época de reprodução, se a gente virar a folha da samambaia, a gente vai ver vários pontinhos pretos, como a gente está vendo aqui. Não é fungo, não é porque a planta está doente. É realmente a estrutura de reprodução das samambaias, que a gente chama de soros. Vamos entender tudo isso aqui, quando a gente vai falando de reprodução sexuada dessas plantas. Antes a gente tem a reprodução assexuada, que é feita por brotamento, isso a gente já conhece, que é quando o rizoma pode formar um novo indivíduo, então o caule, ele vai se desenvolver num novo indivíduo que é clone do original, beleza? E na reprodução sexuada, a gente tem o ciclo haplodiplobionte, que é a de alternância de gerações, e a gente vai ver ele aqui. Lembra que os gametas ainda dependem da água? Vamos entender tudo isso. A gente tem agora um esporófito dominante aqui, então a gente tem uma planta diploide. Nesses esporófitos, a gente tem na época de reprodução os soros. Quando a gente vê um soro, a gente está vendo muitos e muitos esporângios ali naquela estrutura microscópica. Esses esporângios, então, lá dentro deles vai acontecer meioses espóricas para fazer a divisão da carga genética, né? Então, de células diploides, a gente agora vai ter células haploides que vão se dispersar por aí na forma de esporos. Esses esporos que estão se dispersando pelo ar vão cair num ambiente favorável a eles, se desenvolver no que a gente chama de gametófito, tá? E esse gametófito aqui, ele vai simplesmente ter as estruturas dos gametas, que são os arquegônios e os anterídeos. Os anterídeos vão formar anterozoides, os arquegônios vão formar oosferas, e aí esses gametas na água vão se encontrar. Os anterozoides, eles vão entrar no arquegônio para conseguir fecundar a oosfera, formando assim um zigoto diploide. Perfeito, daqui é o que a gente estava vendo até nas briófitas, né? É bem parecido. O zigoto diploide, então, vai começar a se desenvolver e formar um novo esporófito, certo? O que a gente tem que saber daqui é que o gametófito, aqui nas pteridófitas, é muito importante,
Por que a gente vai chamar ele aqui de prótalo, tá bom? Ele tem esse formato de coração aqui, mas o que é mais legal, o gametófito, o prótalo, ele ainda vai ser hermafrodita, ou o que a gente pode chamar de monóico também. Nele existem os dois sexos, os gametângios masculinos e os gametângios femininos. Lá nas briófitas, por exemplo, a gente não tinha isso. A gente tinha um gametófito feminino e outro gametófito masculino. Aqui a gente já tem uma estrutura hermafrodita. Então, as pteridófitas podem fazer fecundação cruzada. O mesmo gametófito pode se autofecundar e assim gerar um novo esporófito. Beleza? Vamos que vamos. O último grupo que a gente vai estudar nesse vídeo é o terceiro grupo evolutivo, que é o grupo das gimnospermas. Elas ganham medalhinhas porque elas são as primeiras plantas com sementes. A gente conhece como pinheiros e araucárias. E aí, a gente tem que saber que pinheiros, geralmente, a árvore de Natal, geralmente ela é nativa lá da América do Norte, então de lugares frios. E as araucárias já não, elas já estão aqui no Brasil, elas já têm esse formato aqui bem diferente de um pinheiro, né? Mas mesmo assim, elas são gimnospermas, tá bom? Elas então ganharam medalhinhas porque elas possuem sementes, mas essas sementes têm uma característica muito especial, que é elas são nuas. O que isso significa? Quando a gente está comendo uma laranja, por exemplo, e a gente tem lá as sementinhas dentro dela, as sementes da laranja não são nuas, porque elas estão envoltas, elas são protegidas por um fruto. Esse fruto só vai aparecer no próximo grupo, que é o das angiospermas. Aqui nas gimnospermas a gente não tem fruto para proteger essa semente, por isso elas são nuas, tá bom? As gimnospermas também vão produzir grão de pólen, e a gente vai falar no próximo slide o que é isso. Mas uma coisa importantíssima sobre pinheiros e araucárias. Eles definitivamente conquistaram o ambiente terrestre. Por que isso? Lá nas briófitas, a gente tinha a primeira conquista do ambiente terrestre, só que essa conquista ela era meia boca, assim, né? Porque a gente ainda precisa de água para que os gametas se encontrem e a reprodução sexuada aconteça. Então, os gametas eram dependentes da água. As samambaias, as pteridófitas, também têm gametas que dependem da água. As gimnospermas não. Elas finalmente podem ficar no ambiente terrestre. Ele nem precisa ser úmido, ele pode ser um ambiente terrestre seco. Elas vão estar vivas e elas vão conseguir se reproduzir, tá bom? Por isso, elas definitivamente conquistaram o ambiente terrestre, a Terra. Perfeito. Vamos lá. Quando a gente está falando de pinheiros de gimnospermas, né, a gente lembra que pinheiros geram pinhas, né? Desenvolvem pinhas. E o que é uma pinha? São os estróbilos. Estróbilo feminino, estróbilo masculino. Tem aqui nesse desenho, nessa ilustração também. Beleza, mas o que é estróbilo? Estróbilos são folhas diferenciadas que vão produzir esporos, tá bom? Então, tá vendo, ó, esse estróbilo feminino aqui que tá produzindo um megásporo, um esporo mega, um esporo grande, é isso daqui. E aí, tá vendo esse estróbilo aqui masculino? Ele tem estruturas aqui dentro que vão formar esporos, e aí esses esporos, por sua vez, vão formar gametófitos, que são os grãos de pólen, tá bom? Então é isso que esse desenho aqui, bem sintético, bem resumido, está mostrando para vocês. O estróbilo forma esporos, esses esporos vão formar os gametófitos, que é o grão de pólen. O grão de pólen, então, vai carregar, já que ele é um gametófito, vai carregar o gameta masculino até que ele se encontre com o gameta feminino, beleza? Perfeito, aqui a gente já sabe como vai acontecer a reprodução sexuada. O gameta masculino com o gameta feminino vai se encontrar e vai formar o quê? Uma semente, finalmente. Então, o gameta masculino vai se encontrar com um óvulo e quando isso acontece, ou seja, quando a fecundação acontece, o zigoto vai se desenvolver num embrião, tá? Tudo isso acontece numa forma de proteção que é a semente. E que aí, quando a gente tá falando de pinheiro, a gente pensa no pinhão. Beleza? Gente, foi muita coisa, mas por hoje é só. Bom descanso, qualquer coisa chama. E no vídeo seguinte a gente vai ver o grupo mais diversificado das plantas e o mais complexo também, que são as angiospermas.